Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma live do canal do Zeta, que ele entrevistou o professor André Chevitarese. Ele falou ali várias coisas, eu vou me ater a uma coisa, uma parte específica, que ele falou sobre a passagem de Jesus da César o que é de César. Né? Eu tenho aqui um texto do José Antônio Pagola, Jesus, aproximação histórica, na página 135, ele vai falar dessa passagem. Aí ele diz assim: aquele denário era o símbolo mais universal do poder divino do imperador. Jesus pronunciou então umas palavras que ficaram profundamente gravadas na lembrança de seus seguidores: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O episódio está conservado em Marcos, na fonte Q e no Evangelho de Tomé. Há um consenso geral de que essas palavras recolhem com autenticidade a sua resposta. Ninguém está acima de Deus, nem Tibério está acima de Deus. Então esse é o ponto principal da mensagem segundo o Pagola. Ninguém está acima de Deus, nem Tibério está acima de Deus. Devolvei a César este sinal de seu poder, mas não deis nunca a nenhum César o que só pertence a Deus, a dignidade dos pobres e a felicidade dos que sofrem. Eles são de Deus, seu reino pertence a eles. Jesus expressou-se de forma mais clara ao falar dos ricos latifundiários, sua riqueza injusta, porque o único modo de enriquecer naquela sociedade era explorando os camponeses, o único grupo que produzia riqueza. O reino de Deus exige acabar com essa iníqua exploração. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso está em Lucas 16, 13. Também aparece na fonte que é isso daí. Não é possível entrar no reino acolhendo como Senhor a Deus, defensor dos pobres, e continuar ao mesmo tempo acumulando riqueza, precisamente à custa deles. É preciso mudar. Então, essa é a mensagem principal dessa passagem. Então, mais do que responder se deve ou não pagar o imposto, que Jesus não diz explicitamente, ele não dá uma resposta explícita, né? Ele está querendo colocar, segundo Pagola, que Deus está acima de César. Trata de questões diferentes, né? E ele fala das riquezas injustas em outra passagem, quando ele vai tratar dos ricos latifundiários. E aí ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ali ele já vai estar dizendo mais claramente. Então, essa é uma interpretação que é trazida, né? Eu vou trazer também esse livro aqui, ó, do Jesus Recordado, do James Dunn, tá? James Dunn, ele vai falar nessa passagem na página 828. Ali ele vai falar do tributo a César, Marcos 12, 13, e vai citar também o Evangelho de Tomé, que Tomé aparece assim: eles mostraram a Jesus um ouro, moeda, e lhe disseram: os agentes de César exigem impostos de nós. Ele lhes disse: dai a César o que é de César, dê a Deus o que pertence a Deus, e me dê o que é meu. Tem esse complemento aí no Evangelho de Tomé. Egerton 2, ele vai dizer assim: mestre, Jesus, sabemos que vens da parte de Deus, porque as coisas que fazem testificam mais do que todos os profetas. Diga-nos então, é lícito dar aos reis o que pertence ao governo? Ele está se referindo aos reis. Então isso aqui provavelmente é um texto que vem do Oriente, não é da Palestina, esse Egerton, né? Devemos prestar a eles ou não? Mas Jesus, conhecendo a mente deles, disse-lhes indignado. Indignado. Então, veja aqui, já mostra um sinal de indignação, tá? Explícita. Por que vocês me chamam de mestre com a boca se não fazem o que eu digo? Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas meramente humanas mandamentos.
Então, note que em Egerton, Jesus também não responde diretamente à pergunta, né? Aí vem aqui o James Dunn. Poucas dúvidas existem quanto à autenticidade deste episódio. Evangelho de Tomé 100 parece uma variação oral abreviada, culminando com o núcleo-chave do dito ligeiramente elaborado. Egerton 2 pode atestar uma variação oral independente adicional, ou talvez conhecimento oral de Marcos. A conversa ocasionada por uma pergunta colocada por alguns fariseus herodianos não é abertamente messiânica, mas certamente teve um significado político inescapável. Por essa pergunta teria sido feita a Jesus, a menos que se considerasse que a opinião dele poderia ser considerada significativa, ou pelo menos que sua resposta poderia fornecer a oportunidade de denunciá-lo como uma ameaça política. As potenciais tensões e reivindicações messiânicas estavam escondidas um pouco abaixo da superfície. Então, ele diz que realmente foi uma pegadinha, né? Dependendo da resposta, ele poderia ser denunciado como uma ameaça política. Então, caso ele dissesse, não pague o imposto, então Jesus estaria afrontando Roma. Se, por outro lado, ele dissesse, paguem o imposto, ele ficaria mal com os camponeses, né? E esse é o argumento trazido pelo André Chevitarese na live. Na live, o André Chevitarese vai dizer o seguinte, olha, essa passagem daí, Jesus é ambíguo, ele não responde a pergunta. Ele é ambíguo, ele deixa na subjetividade da pessoa ela responder a pergunta. Tá? É como se dissesse assim, é como se Jesus dissesse assim, olha, o que vocês acham? Vocês acham que César merece receber algo ou não? Não? Então não pague. Merece? Então pague. É como se Jesus dissesse assim. Jesus está transferindo a pergunta para a pessoa. Você responde. Tá? Essa é a perspectiva do André Chevitarese. E ele usa como argumento o fato de que na guerra que se seguiu, na Guerra dos Judeus, de 66 a 70, logo no começo ali da guerra, os judeus, eles entraram em atrito com os romanos, né? E um dos pontos de atrito foi exatamente a cidade de Séforis, que ficava bem próxima a Nazaré. Séforis era uma cidade onde tinha alguns prédios públicos romanos. E ali, esses prédios públicos, eles mantinham os arquivos das dívidas dos camponeses. Então, quando foi a Guerra de 66, Séforis foi incendiada pelos judeus. Esses judeus rebeldes invadiram a cidade e tacaram fogo nesses prédios públicos para se livrarem dessas dívidas. Então, essa passagem revela o quanto sensível era essa questão da exploração dos impostos pelos camponeses. Era uma questão muito sensível, a ponto que a primeira oportunidade que eles tiveram na guerra, eles foram lá e tacaram fogo no prédio público. Então, o André Chevitarese usa essa passagem para dizer, veja como essa questão era muito delicada. Se Jesus dissesse, paguem os impostos, provavelmente ele não sairia vivo dali, porque essa era uma questão que era muito delicada para as pessoas. Então, a resposta de Jesus para o Chevitarese foi ambígua. Para o Pagola, ele já tem outra perspectiva, ou seja, Jesus está trabalhando na esfera do reino de Deus, do reino de Deus. Então, o reino de César é um, o reino de Deus é outro. O reino de Deus, ele tem poder sobre o reino de César, mas é outra esfera. Então, Jesus não está respondendo. Essas questões materiais aqui, eu não vou me ocupar disso. Essa é que é a leitura do Pagola. Então, não é que Jesus fugiu da pergunta. Ele está simplesmente marcando que ele está preocupado com outras coisas. Então, Jesus não é um rebelde que está incitando as pessoas a não pagar imposto. Definitivamente não é isso. Ele não está querendo fazer isso. Ele não está nessa perspectiva de busca de um reino material. Ele não, o reino de Deus é um reino espiritual. Então, a perspectiva de Jesus, segundo Pagola, é mais espiritual. Então, eu achei interessante essa abordagem aí do André Chevitarese, que concorda com Pagola também, de dizer que Jesus foi ambíguo. Jesus não foi direto, porque se fosse direto, mandando pagar os impostos, ele ia ficar mal com os camponeses. E se dissesse não pagar os impostos, ele ia ficar mal com os romanos. Então, foi uma pegadinha que fizeram por ele,
por isso que ele aparece irritado, indignado, quando aparece em Egerton, né? Papiro de Egerton, ele aparece indignado, né? Disse-lhes indignado, Egerton 2, tá? Então, Jesus percebeu a pegadinha da coisa. Então, essas abordagens eu achei interessantes, foram traduzidas aí pelo Xeli Tarese na live. É isso. Muito obrigado, Tom.